nós demos início a uma série de sermões na primeira epístola de Pedro. Hoje chegamos ao final desta série, desde 16 de junho do ano passado. Abra sua Bíblia, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versos 12 a 14. São os últimos 3 versículos da primeira epístola de Pedro. 1 de Pedro 5, 12 a 14. Eu lerei, você acompanha silenciosamente a leitura que farei, e a minha sugestão é que você permaneça com a sua Bíblia aberta enquanto eu me esforço para ajudá-lo a entender o significado daquilo que lemos. Diz o seguinte, a 1 de Pedro 5, 12 a 14. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. E o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a ter boa compreensão daquilo que acabamos de ler. Senhor, nós rendemos-te graças mais uma vez pelo privilégio desse momento precioso de ajuntamento solene na tua presença. E agora que nós vamos nos debruçar sobre o texto sagrado, pedimos ao Senhor que o Senhor nos assista com a tua graça, com a iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreender corretamente o sentido daquilo que acabamos de ler. E que, tendo uma boa compreensão daquilo que lemos, a tua palavra caia de maneira viva e eficaz no nosso coração e que promova em nós aquelas mudanças que o Senhor deseja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos então ao último sermão da série, não é? Desde junho do ano passado, nós temos meditado a respeito desta carta. A epístola primeira de Pedro, ela termina, a epístola propriamente dita, nós podemos dizer que ela termina no verso 11, aí do capítulo 5. Você percebe aí que no verso 11 nós temos uma doxologia. A ele seja o domínio para sempre. Amém. Então aí fechou a epístola propriamente dita. O que nós temos depois do verso 11, que são os versos que nós lemos hoje, são apenas considerações finais. São apenas saudações finais do apóstolo Pedro aos seus leitores. Por isso, nós somos tentados a deixar de lado, não é? Esses 3 versos finais. A gente é tentado, quando está pregando uma série de sermões, desconsiderar. Quando estamos lendo, a gente também é tentado a desconsiderar estas saudações finais. Mas acontece que toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é isso que nós cremos? Até mesmo estas saudações finais foram inspiradas por Deus. É palavra de Deus. Portanto, se é palavra de Deus, é útil. Útil para o nosso ensino,
útil para exortação, útil para nos corrigir, para nos educar no caminho da justiça. Então, esses 3 últimos versos são muito mais do que uma formalidade do apóstolo para encerrar a sua carta, não é? Aqui nós temos a palavra inspirada do Senhor. E é por isso que nós não só podemos, mas nós também devemos considerar essa parte da epístola e aprender com ela. Nós teríamos muitas coisas a dizer aqui nessas considerações finais, não é? Por exemplo, ajudar você a entender que Silvano e Silas certamente são a mesma pessoa, não é? Que Silvano talvez tenha sido o amanuense de Paulo, ou quem sabe também o portador desta carta. Paulo diz que escreveu por meio de Silvano, não é? Paulo menciona aqui Marcos, Paulo não, Pedro, eu não estou falando de Paulo, eu estou falando de Pedro, não é? Porque eu me lembrei aqui que Marcos escreveu o Evangelho. E os estudiosos entendem que, em última instância, o autor do Evangelho de Marcos é Pedro. Pedro é que passou para Marcos aquelas informações. Marcos aprendeu com Pedro, não é? Porque Marcos não era apóstolo, não andou com o Senhor como Pedro. Então, muita coisa importante que a gente poderia dizer aqui a respeito desta passagem, não é? Mas, irmãos, hoje eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esses 3 últimos versos, não é? Para mostrar como é que Pedro confirma aqui, nesse fechamento da sua epístola, alguma coisa que nós afirmamos ao longo dessa série. Ao longo desta série, eu disse aqui repetidas vezes qual era ou qual foi o propósito desta carta. Eu disse a vocês várias vezes que o propósito desta carta era consolar, era encorajar os cristãos dispersos na Ásia Menor que estavam sofrendo perseguição, que estavam sendo hostilizados por causa do Evangelho. Então eu disse a vocês repetidas vezes que quando Pedro escreveu essa carta, ele escreveu com esse propósito: consolar, encorajar crentes que estavam vivendo momentos difíceis, estavam sendo perseguidos. Agora vejam como é que Pedro termina a carta confirmando esta informação que eu dei a vocês. Dê uma olhada no verso 12. Aí no verso 12, o Pedro diz que escreveu de forma resumida, fez um resumo, não é? Exortando os seus leitores. Então o que Pedro está fazendo nessa carta? O que ele fez? Ele exortou os seus leitores. Então, esse é o propósito da carta. Exortar. O que significa exortar? É importante a gente pontuar isso porque, normalmente, nós entendemos exortação como um tipo de repreensão. Então, quando a gente fala, vou exortar o fulano, eu vou dar uma bronca, né? Vou chamar a atenção, eu vou repreender. Mas sabem que exortar não significa repreender. Não é essa a ideia aqui. Pedro não está, nesta carta, repreendendo os seus irmãos. Sabem, o verbo grego que é traduzido por exortar aqui,
é o verbo paracaléu. Por que eu estou mencionando este verbo? Primeiro, porque ele tem o sentido de encorajar, de ajudar, de consolar. Paracaléu significa isso. Mas por que eu estou citando esta palavra grega? Porque há uma palavra no português que é uma transliteração de uma outra palavra que vem da mesma raiz desse verbo. Você já ouviu falar o substantivo parácletos? Já ouviu? Parácletos. Parácletos vem da mesma raiz do verbo paracaléu. Parácletos, nas traduções mais antigas da Bíblia, é um nome que a Bíblia dá ao Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador, não é? Jesus, quando diz, olha, eu vou para o Pai, não vou deixar vocês sozinhos, órfãos, eu vou mandar um outro Parácletos, eu vou mandar um outro Consolador. Então, paracaléu, exortar, significa encorajar, significa ajudar, significa consolar. Deste modo, Pedro está dizendo que escreveu essa epístola para exortar, para consolar, para encorajar, para ajudar os seus leitores que estavam debaixo de pressão, de perseguição, de zombaria por causa do Evangelho. Então Pedro encerra dizendo, olha, eu escrevi essa carta com esse propósito. Mas a pergunta agora é, como foi que Pedro encorajou os seus irmãos? Qual foi a estratégia que Pedro usou para consolar os seus irmãos que estavam debaixo de perseguição? Pedro diz aí o modo que ele usou para consolar os seus irmãos nesta carta. Está também no verso 12. Ele diz aí que ele consolou os seus irmãos testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Do que é que Pedro está falando? Que graça de Deus é esta que Pedro diz que é genuína? Irmãos, não há nenhuma dúvida. Pedro está falando do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia a respeito do agir gracioso de Deus em favor do seu povo. Então, o que foi que Pedro usou para encorajar os seus leitores? O Evangelho. Ele mostrou que o Evangelho é a genuína graça de Deus. Nesta carta, Pedro encorajou os seus leitores, testemunhando a eles que o Evangelho é a genuína graça de Deus. Então, irmãos, o modo escolhido por Pedro para consolar os seus irmãos foi pregar o Evangelho a eles. Ele diz aí que ele escreveu de forma resumida. Então, nesta carta, o que foi que Pedro fez? Ele fez um resumo do Evangelho da Graça. Se você quiser, eu posso refrescar a sua memória e ajudar você a se lembrar desse resumo rápido que Pedro fez. Se você quiser dar uma olhada lá no primeiro capítulo, veja como é que Pedro iniciou a carta. Ele iniciou a carta lá no primeiro capítulo, verso 1, dizendo que os seus leitores haviam sido eleitos por Deus.
Essa é a primeira boa notícia, né? Deus escolheu vocês. Vocês são eleitos de Deus. Isto é evangelho. No verso 3 aí do capítulo 1, Pedro diz e lembra aos seus leitores que Deus os tratou com muita misericórdia, os regenerando por meio da ressurreição de Jesus. Viu aí no verso 3? No verso 4, Pedro diz que os seus leitores possuem uma herança incorruptível em Cristo Jesus, não é? E no verso 5, ele diz que ninguém pode tomar essa herança deles. Por quê? Porque eles são guardados pelo poder de Deus. Chega no verso 6, Pedro diz que mesmo passando por provações, eles tinham motivos de sobra para se alegrarem. E Pedro ainda lembra aos seus leitores o alto custo da salvação deles para Deus. Aí no versos 18 e 19 do capítulo 1, Pedro lembra a eles que eles não foram comprados por ouro ou prata, mas eles foram comprados pelo precioso sangue do eterno Filho de Deus. Se você for lá para o capítulo 2, você vai ver Pedro lembrando aos seus leitores que em Cristo eles receberam uma nova cidadania. Não eram povo, mas agora são povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Versos 9 e 10 do capítulo 2. Pedro lembra-lhes ainda de que a hostilidade que eles estavam enfrentando da parte de parentes e amigos incrédulos era por causa da identificação deles com Jesus. E aí lá no capítulo 4, verso 13 e 14, Pedro diz a eles que sofrer por causa de Jesus era motivo de alegria. Então, o que Pedro faz nessa carta para consolar os seus leitores? Um resumo do Evangelho. Pedro está fazendo aqui nessa carta testemunhando do Evangelho, fazendo um resumo do Evangelho, que é a genuína graça de Deus. Então, Pedro diz que nesta carta o propósito dele é consolar os seus leitores. E ele diz que fez isto resumindo o evangelho da graça para eles. Talvez isso lhe cause estranheza. Talvez você até queira perguntar, mas reverendo, Pedro está aí pregando o evangelho para crentes? É isso mesmo. Pedro está pregando o evangelho para crentes. Talvez você estranhe, porque nós temos a tendência de achar que o evangelho é uma mensagem adequada para os incrédulos. Não é assim que a gente pensa? Que o evangelho deve ser pregado aos incrédulos. Os crentes não precisam do evangelho. Os crentes precisam de algo além do evangelho. Irmãos, isso é um engano. A vida cristã não apenas começa com o evangelho, mas ela prossegue no evangelho. Ela se desenvolve e é aperfeiçoada por meio do evangelho. Você está entendendo o ponto aqui? Cristãos da Ásia Menor estão sofrendo
estão sendo perseguidos, estão sendo hostilizados, estão correndo o risco de ficarem desanimados, abatidos na caminhada cristã. Pedro, então, lhes oferece consolo, lhes oferece encorajamento. Como? Por meio do Evangelho da graça. Irmão, eu quero que você entenda hoje que nós precisamos tanto do Evangelho hoje, quanto precisávamos do Evangelho no nosso primeiro dia de vida cristã. Eu quero que você entenda que nós precisamos do Evangelho todos os dias. É por meio do Evangelho que nós crescemos na graça. É por meio do Evangelho que nós somos aperfeiçoados. É por meio do Evangelho que nós somos reanimados. É por meio do Evangelho que nós somos consolados. É por meio do Evangelho que nós somos fortalecidos. Preste bem atenção. Quando a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, isso não significa apenas que no Evangelho você encontra perdão e justificação. Mas isso significa que todos os desdobramentos da sua salvação se dão pelo Evangelho. O Evangelho de Cristo não é apenas o Evangelho da justificação. O Evangelho é também o Evangelho da santificação. Você é santificado por meio do Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da perseverança dos santos. Os crentes perseveram na fé por meio do Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da glorificação final. Então, o Evangelho é o poder de Deus para consolar os desalentados. O Evangelho é o poder de Deus para motivar os combalidos. O Evangelho é o poder de Deus para encorajar os abatidos. O Evangelho é o poder de Deus para dar segurança àqueles que se sentem dominados pelo sentimento de culpa. Irmãos, e esse ponto fica claro, o ponto de que nós precisamos do Evangelho todos os dias, fica claro no final do verso 12. Olha o verso 12 aí. Depois de dizer, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus, Pedro ordena: continuem firmes nessa graça. Continuem firmes no Evangelho. Notem, irmãos, nós não somos instados a buscar algo além do Evangelho. Nós somos instados aqui a permanecer no Evangelho. Se você já tem Cristo, irmão, você não precisa sair correndo atrás de outras coisas. Em tempos de crise, nós somos tentados a achar que nós precisamos de algo mais, além daquilo que já temos. Em tempos de crise, a gente acha que o Cristo que temos não nos é suficiente, a gente precisa encontrar algo mais.
De fato, irmãos, o que você precisa nesses momentos é meditar e se aprofundar naquilo que você já tem. O meu ponto é o seguinte, irmãos: o Evangelho é suficiente. O Evangelho é suficiente porque Cristo é suficiente. O Evangelho é a boa notícia a respeito do que Deus fez, do que Ele está fazendo e do que Ele ainda fará por meio de Jesus no poder do Espírito Santo. O Evangelho é a respeito do que é nosso em Cristo. E em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Você tem Cristo? Você pode dizer a respeito de Cristo: eu sou do meu amado e o meu amado é meu? Se você tem Cristo, meu irmão, o que mais lhe falta? O que mais lhe falta? Se você tem Cristo, o que mais você quer? O que mais você quer? Se você tem Cristo, o que você teme? Irmãos, ter Cristo muda tudo. Cristo é suficiente, portanto, o que nós precisamos é nos aprofundar no Evangelho. O que nós precisamos é compreender melhor a grandeza do que é nosso em Cristo. Irmãos, ter a Cristo é achar o tesouro escondido. Ter a Cristo é encontrar a pérola de grande valor. Quem tem Cristo e compreende a grandeza de ter a Cristo, se desprende de tudo. Como Paulo passa a considerar tudo refúgio por causa de Cristo. Você se desprende até da própria vida, porque a graça dele é melhor do que a vida. Então, meu ponto, irmãos, é que o que às vezes nos falta é a compreensão de quem Cristo de fato é a compreensão de que quem tem Cristo tem tudo, nada lhe falta. Irmãos, pensem comigo nos mártires cristãos. Mártires do passado, mártires do presente. Existem cristãos que estão morrendo por causa do Evangelho e de Jesus. O que leva alguém ao martírio por causa da sua fé? Irmãos, eu creio que é uma compreensão de que Cristo é melhor do que a vida. Alguém que se dispôs a morrer chegou a essa compreensão de que ter a Cristo é melhor do que ter a vida. Sabe, irmãos, às vezes quando tenho a tendência de me abater, às vezes a vida toma um rumo que eu não gosto, acontecem coisas que me chateiam, e aí eu tenho a tendência de me abater por coisas tão pequenas, tão banais. Sabe, eu fico me perguntando se eu já cheguei a esse tipo de compreensão que os mártires têm. Irmãos, eu não sei se eu estou pronto para entregar a minha vida por Cristo, não. Sei não.
Eu espero que, se algum dia for preciso, Ele me assista com a sua graça. Eu espero. Por isso eu oro para que Deus convença o meu coração. Eu digo, Senhor, convença o meu coração de que a sua graça é melhor do que a vida. Meu coração tem dificuldade de acreditar nisso. Eu peço a Deus, Senhor, convença o meu coração de que Cristo é o meu maior tesouro, é o meu maior bem, que a graça dele me basta, eu posso perder tudo. Eu não sei se o meu coração já está convencido disso. Você está abatido? Você está desanimado com a vida cristã? Onde encontrar ânimo? Onde encontrar alegria? Essa carta nos ensina que é no Evangelho de Jesus. É no Evangelho da graça que nós vamos aprender que Cristo nos é suficiente. Não foi isso que Cristo diz a Paulo? A minha graça te basta. E Paulo depois vai escrever, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu que Cristo é suficiente. Você está lutando contra pecados escravizadores? Onde encontrar forças? No Evangelho, irmão. Medita no Evangelho. E você vai descobrir lá como Paulo descobriu. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso vencer pecados escravizadores. É o Evangelho que dá força. Sua vida está um caos. Seu casamento vai mal. Onde encontrar sabedoria para viver o casamento, para criar os filhos? No Evangelho, irmão. A Bíblia diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. No Evangelho. Você está com medo? Se sente ameaçado? Se sente inseguro? Onde é que você vai buscar segurança, irmão? Naquilo que você já tem. No Evangelho de Cristo. Se você se aprofundar no Evangelho, você vai entender e compreender que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Segurança está lá. Você está se sentindo esmagado debaixo do peso do sentimento de culpa? Onde encontrar alívio? No Evangelho, irmão. No Evangelho. Vá lá, aprofunda-se no Evangelho, medite no Evangelho e você vai descobrir que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O fardo da culpa se esvai quando você se aprofunda no Evangelho. Em Cristo você está perfeitamente justificado. Não há mais condenação. Você se sente escanteado, rejeitado. Onde satisfazer o seu senso de pertencimento? No Evangelho, irmão. Se aprofunde no Evangelho. Lá você vai descobrir que em Cristo você é aceito, adotado, pertence à família de Deus. Irmãos, os crentes da Ásia Menor estão sendo perseguidos, estão sendo humilhados por causa do Evangelho. O medo, a insegurança, o desânimo estão batendo à porta. Pedro quer ajudá-los. Qual é a ajuda que Pedro oferece? O Evangelho, um resumo do Evangelho.
Os puritanos diziam que o evangelho é como um diamante que é multifacetado, não é? Você pega um diamante assim na mão e você vai girando vagarosamente, você vai percebendo em cada ângulo um brilho e uma beleza diferente. Não é assim? Os puritanos do século XVII diziam que o evangelho é assim, como um diamante de muitas facetas. Assim como um diamante, o evangelho tem muitos lados que mostram um novo brilho, uma nova beleza à medida que você gira levemente. A cada dia, em cada área da vida, você descobre no evangelho que Cristo é suficiente. Ao girar o diamante do evangelho, o diamante multifacetado do evangelho, você vai descobrindo que cada necessidade sua é suprida por Jesus. Em cada área em que nós somos fracos, nós temos a oportunidade de lembrar pelo evangelho como Cristo foi forte em nosso lugar. Tudo o que ele fez, tudo o que ele conquistou é nosso, se estivermos unidos a ele pela fé. Irmãos, isso é libertador. Isso liberta você para você se gloriar até nas suas fraquezas, para que o poder de Cristo se aperfeiçoe em você. Se você já tem Cristo, você não precisa de mais nada. Você já tem tudo. Você só precisa compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E à medida em que você compreende a beleza, a profundidade, a grandeza desse amor, você é tomado da plenitude de Deus. O que mais você quer? Você tem Deus, o que mais você quer? Que Deus nos abençoe. Amém.